Olá, meus amores, bom dia. Hoje a gente vai falar brevemente sobre a associação de resistores em paralelos. Quando dois ou mais resistores estão ligados através de dois pontos em comum no circuito, de modo a oferecer um trajeto separados para a corrente, temos um circuito em paralelo, tá? Então aqui a gente tem um modelo esquemático de um circuito em paralelo, onde aqui eu tenho a tensão do segmento A até o segmento B, eu vou ter a tensão. Do segmento A até o segmento B, eu vou ter correntes, né, intensidade de correntes diferentes. Observe que aqui eu tenho uma intensidade 1, aqui eu tenho uma intensidade 2, aqui eu tenho uma intensidade 3. E aqui eu vou ter uma resistência 1, resistência 2 e resistência 3, ok? Então, quando dois ou mais resistores são ligados através de dois pontos em comum no circuito e eles oferecem trajetos separados, que nesse caso aqui, ó, como vocês podem ver, trajetos separados para a corrente, nós temos um circuito em paralelos. E a gente vai ver algumas fórmulas que a gente pode aplicar com relação à associação em paralelo. A primeira característica da associação para os resistores em paralelo é que a tensão U é a mesma em todos os resistores, pois estão ligados pelos mesmos terminais, tá? Então, a tensão, ela é a mesma em todos os resistores. O que é que vai mudar? Vai mudar a intensidade da corrente, tá? Então, a intensidade da corrente, que a gente apresenta pela letra I, ela é igual à soma das correntes em cada resistor. Então, a intensidade total da corrente será você somar todas as intensidades de correntes que passam pelos resistores. No caso, né, como nós tínhamos no exemplo, 3 correntes elétricas, corrente 1, mais a intensidade da corrente 2, mais a intensidade da corrente 3. Aí forma a intensidade da corrente da associação, tá? Aplicando a primeira lei de Ohm a cada um dos resistores, podemos determinar a resistência do resistor equivalente. Então, aqui a gente vai ter a intensidade da corrente é igual à intensidade da corrente 1 mais a intensidade da corrente 2 mais a corrente 3. Então, a tensão vai estar para a resistência equivalente, assim como a tensão vai estar para a resistência 1, mais a tensão vai estar para a resistência 2, mais a tensão vai estar para a resistência 3. Logo, a tensão do resistor equivalente vai ser igual. Aí eu vou colocar o U em evidência, né? Porque ele se repete aqui em todos as três parcelas. Vou colocar o U em evidência. Então, vai ficar U que multiplica 1 sobre R1, que é a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. Logo, 1, né, eu obtenho a fórmula 1 está para a resistência equivalente, assim como 1 está para a resistência 1, assim como 1 está para a resistência 2, se somando, assim como 1 está para a resistência 3, né, somando-se. Então, vamos ver aqui algumas observações. A resistência do resistor equivalente de dois resistores em paralelos, R1 e R2, pode ser calculada diretamente fazendo-se. Então, se eu tiver apenas duas resistências, eu posso utilizar essa fórmula aqui, ó. Resistência do resistor equivalente vai ser resistência 1 vezes a resistência 2, dividido para a resistência 1 mais a resistência 2. Isso vai acontecer quando eu tiver o quê? Apenas duas resistências. Se eu tiver mais de duas resistências, eu vou utilizar essa fórmula aqui, tá? Então, a resistência do resistor equivalente de N resistores R igual pode ser calculada fazendo-se a resistência equivalente é igual a R está para N. No caso aqui, se eu tiver N resistores de resistência. Vamos ver aqui esse exemplo. Dada a associação da figura, calcular a resistência equivalente. Observe que eu só tenho duas resistências, então vou utilizar a fórmula resistência 1 vezes resistência 2 dividido para resistência 1 mais resistência 2. Então, vai ficar a resistência equivalente é igual a 3 vezes 6 dividido para 3 mais 6. 3 vezes 6, 18, 3 mais 6, 9. 18 dividido para 9 é igual a 2 ohm. Então, a resistência equivalente é igual a 2 ohm.
Ok, meus amores? Então, essa eram as fórmulas que eu queria mostrar para vocês hoje. E qualquer dúvida que vocês tiverem, só chamar no privado. Beijos!